Bem-vindos ao Milestone Webinar. Hoje nós vamos falar da arquitetura do Milestone. Para os que não me conhecem, meu nome é Rafael Queixan, eu sou Solutions Engineer, cuido da parte de Latam da Milestone Systems, focado no Brasil. A agenda do nosso webinar vai ser uma análise das linhas de produtos da Milestone Systems. Então a gente vai falar um pouco das versões do XProtect, as capacidades e as características, as diferenças entre os distintos produtos, os produtos Business Ready e Advanced, componentes do sistema. Começar falando o que é o XProtect. A gente fala muito hoje em dia de plataforma aberta. O XProtect, ele é como se fosse o quebra-cabeça, onde ele junta todas as peças para a sua instalação, para o seu projeto de vídeo monitoramento. Então, a gente tem a parte de encoders, câmeras, analíticos, sensores, parte dos stoppers, vídeo analíticos e a parte de controle de acesso, todas unidas numa mesma plataforma. Conceito de plataforma aberta, onde você pode escolher cada um desses itens que eu acabei de mencionar. A gente vai falar um pouco das diferentes versões dos produtos, de maneira ilustrativa e bem simples no começo, depois a gente vai detalhando mais na continuidade dos slides. Então a gente começa com a versão Essential Plus, onde a gente suporta até 8 dispositivos, e é ideal para pequenos projetos e single site, onde você tem toda a instalação dentro de um único produto. A gente já parte para uma versão que é licenciada, chamada Express Plus, suportando até 48 dispositivos e para projetos um pouco maiores, um pouco mais complexos. Depois a gente entra numa versão que a gente chama de Professional Plus, e aí a gente entra em outro mundo onde a gente tem número irrestrito e limitado de dispositivos, de câmeras, e também isso vale para os servidores. É importante mencionar isso porque o nosso crescimento pode ser à medida que você precise disso e não precise de algumas features que eu vou mencionar mais avançadas no Expert e no Corporate que vem a seguir. As versões avançadas começam a partir dessa, que é a Expert, onde a gente suporta número de câmeras irrestritos, a gente começa com uma instalação de larga escala, larga complexidade, e requerem proteção de ponta a ponta e maior integridade do vídeo e maiores features que possam ser implementadas. E aí a nossa versão Corporate, onde ela traz todas as funcionalidades do Milestone. O legal do Milestone é isso, essa flexibilidade. Eu vou mostrar como a gente pode construir projetos muito complexos de maneira muito simples, inclusive nessa versão Corporate. Aqui uma tabela comparativa entre todos os descritivos principais de cada uma das versões. Então, o legal mencionar é que a gente criou uma forma de você poder subir de versão, poder atualizar o seu sistema colocando mais features, mais necessidade à medida que o seu cliente precise, sem precisar fazer grandes alterações. Então, um exemplo muito prático. Se eu tenho a versão Essential Plus da versão 2020 R1, que é a nossa atual, com uma simples aquisição de licenças, eu posso subir para a versão Express Plus, só trocando com 2 cliques a licença dela. Isso vale para a versão Professional Plus, Expert e Corporate, porque eles hoje compartilham do mesmo código, da mesma linguagem, do mesmo motor. Passo a passo em cada uma das versões. Então a gente começa com a versão Essential Plus, algumas dos principais itens que ela pode trazer. O principal delas é que ela é gratuita para até 8 dispositivos, como eu mencionei. Ela já consegue trazer integração de análise de terceiros. Ela consegue trazer também um número ilimitado de usuários, suporte H265, que a gente tem usado muito e com mais frequência nos dias de hoje. Como eu mencionei também, um servidor único, mapa interativo, compatível com o Active Directory, que é uma recomendação nossa por questões de segurança, e também já traz um dos benefícios que é um diferencial muito grande nosso, que é a aceleração de hardware. Então, a gente pode utilizar tanto a aceleração de hardware que venha do processador da Intel, com tecnologia QuickSync, Iris Pro, e também NVIDIA, se você quiser adicionar placas gráficas. Express Plus, então a gente ainda tem certas limitações, mas já traz um número grande de dispositivos, até 48. É importante mencionar quando eu falo dispositivo, por que eu tenho falado dispositivo não câmeras? Porque para Milestone, um dispositivo normalmente é um IP. Claro que tem que ser consultado na nossa página, os pré-requisitos, mas se você tem um encoder, se você tem um DVR, um NVR com mais câmeras, 16, por exemplo, ela vai consumir somente uma licença e isso consome somente um dispositivo. Então, esse número de 48 pode ser muito maior do que simplesmente 48 câmeras. A gente traz os diferenciais aqui ao lado, como você pode ver, já traz mecanismos de regras, que é um diferencial grande, que é muito interessante. Um dos próximos webinars que eu devo fazer também deve ser relacionado a isso. Compatível com integração de terceiras, funcionalidades de mapeamento de várias camadas, ou seja, um mapa um pouco mais inteligente, mais funcional, e já tem certo suporte a failover, quando a gente utiliza, por exemplo, os SD cards das câmeras. Ele já traz
um buffer de pré-gravação na memória RAM. Aí a gente entra num outro mundo que é o Professional Plus. Professional Plus é uma versão que a gente remove algumas features do Corporate, que é a nossa versão de alta gama, de mais alta funcionalidades que a gente tem na empresa, e a gente começa a trazer um custo-benefício onde a gente traz gerenciamento centralizado, número restrito de câmeras, quantidade, por exemplo, de visualizadores, ou seja, de clients, tanto para o mobile, tanto para o Smart Client, que é nosso visualizador para operadores, e questões de record server, que são os nossos gravadores, com números ilimitados, com uma só base, com uma só licença. Aí ele já traz mais algumas itens de cybersecurity que têm sido muito comentado no mercado, autenticação de Kerberos, o Active Directory como recomendado, e aí ele começa a trazer outras features de notificação, de suporte, mecanismo de regra, armazenamento de borda, suporte de gravação de vídeo. A gente começa a ir para os produtos mais avançados, a gente entra na versão Expert. A versão Expert, ela e o Corporate são dos produtos avançados, eles já trazem um gerenciamento centralizado e já trazem a parte de failover. Da Expert para Corporate, a gente começa a trazer outras features como o Smart Wall, que é o Video Wall da máquina. Vamos falar dos componentes do sistema. Então, a gente fala que a gente começa com a nossa rede, depois a gente tem tudo aquilo que são dispositivos de áudio, dispositivos de acesso, dispositivos que são de vídeo, dispositivos analíticos. Depois, cada componente do sistema, da plataforma do Milestone. Então, a gente tem o Management Server. Ele faz toda a configuração do sistema e toda a autenticação de tokens e de usuários, seja para o Management Client ou seja para qualquer um dos clientes da Milestone. Um detalhe super importante nisso é que a versão do Milestone, você vê aqui, é um X-Protect Corporate, versão 2020 R1, ele é diferente da versão do Device Pack, ou eu posso dizer que eles são separados, porque eles são como se fossem dois módulos diferentes. Por que eu estou falando isso? Se eu tiver, por exemplo, uma versão do Corporate 2018, R1, R2 ou R3, a gente lança 3 versões por ano. O Device Pack, ele é um grupo, um conjunto de todos os dispositivos integrados com a Milestone. Então, ele é um arquivo que traz todos esses itens. E eu quero trazer uma câmera nova que algum parceiro de hardware acabou de lançar em 2020. O que a gente consegue fazer é atualizar somente o Device Pack sem precisar adquirir novas licenças, adquirir suporte. Eu faço a instalação desse Device Pack e aí o meu sistema já traz esses novos produtos, esses novos hardwares que eu quero trazer para o sistema. A gente tem o Recording Server, que é a comunicação entre todos os dispositivos. Todos os dispositivos da Milestone se conectam ao Recording Server. Então, imagine que todas as câmeras, ela só vai conversar com o Recording Server. A gente vai ter uma autenticação com o Management Server e, a partir desse momento, é autorizado os dois se conversarem. O SQL Server traz todo o armazenamento de configuração e programação de regras. Aí a gente traz o Event Server. Ele cuida de eventos, alarmes, mapas, a parte de SDK e a parte de integrações que trazem com mais. O Mobile Server, ele cuida de todas as conexões de web clients e de clientes móveis que a gente chama de smartphones. Aí chega a parte de log servers, todos os logs do sistema, de auditoria, de regras, ele cuida de toda essa parte relacionada lá. E aí vem as partes de todos os clientes que nós temos. Os Smart Clients, Web Client e também os Mobile Clients. E o Mobile Client trazendo também o Video Push, que é você utilizar a câmera do seu smartphone como gravação dentro do Recording Server. Ele nunca grava no celular, ele sempre vai gravar no Recording Server. Depois a gente entra na arquitetura de Milestone, que é uma das coisas que mais me admira. A arquitetura da plataforma como um só, em si só, ela pode trazer todos os itens que eu acabei de mencionar, que eu exemplifiquei, instalados num computador ou num servidor único. Ou seja, eu posso ter o Recording Server, o Management Server, o Mobile Server, o SQL, o Service Channel, o Log Server, o Event Server, tudo num único cliente. Inclusive, os clientes de Smart Client, Web Client, eu posso trazer tudo numa máquina só. Claro, por questão de segurança, a gente pede para separar os serviços e proteger esse servidor e os serviços de server que a gente possui na plataforma. Mas a gente pode também, à medida que a gente cresce, a gente pode separando cada um dos serviços, colocando ele em servidores separados. Ou seja, eu posso ter um recording server fora, em um outro servidor dedicado somente para gravação. E aí, à medida que eu cresço, eu posso deixar, por questões de segurança, também o meu mobile server separado, cuidado por firewall, por um DMZ, antivírus e uma parte grande de segurança separado, porque esse serviço ele se conecta à internet. Então, ele tem um IP público, normalmente ele vai ter mais ameaças e mais tentativas de hackear. Se eu quiser crescer em número de recording server, não tem problema.
problema. Quando a gente começa a crescer acima de 300 câmeras, que é hoje o número mágico para a gente já pede para você subir de versão do SQL. Então, a gente, com o instalador do Milestone, já vem com a versão SQL Express, e aí uma medida que você passe de 300 câmeras, a gente já pede para ser a versão Standard ou Enterprise. Aí, quando a gente sobe para os produtos avançados, a parte do Expert, você consegue trazer a parte de failover, você pode ter uma redundância a partir dos seus gravadores, tanto de serviço quanto de gravação, e aí, à medida que você sobe opcionalmente para o Expert, você tem o Smart Wall, dentro do versão Corporate, você já tem o Smart Wall incluído. Eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado, tenha um ótimo dia.